Bom dia, podem sentar. Compreender essas questões que envolvem um culto a Deus é importante demais, é muito importante. Entender o porquê vocês louvam, a quem vocês louvam, entender tudo o que tem acontecido, o porquê vocês estão aqui, qual é a razão que os atrai, entender o que é esse chamado de Deus para as nossas vidas. E eu entendo que muitas vezes não é tão simples esse processo. Claro que parte do pressuposto que é uma iluminação espiritual para a compreensão, mas nós temos isso de maneira muito clara, revelada por intermédio das Sagradas Escrituras. Nós estamos agora no Evangelho de João, onde retrata justamente esses servos que estavam ali, ouvindo a palavra de Deus. Nós já estamos no capítulo de número 14, onde vimos eles escutarem essa palavra de Deus a todo tempo, viram Jesus fazer uma série de sinais e maravilhas ali, ainda assim eles não tinham a convicção de que ele era de fato Deus encarnado. É muita presunção nossa imaginarmos que hoje nós conseguimos ver de maneira muito clara, sem alguma inspiração divina, porque nós vemos ali como ocorreu esse processo. Imagine que aqueles homens estavam ali diante de um homem que estava morto, 4 dias, fedendo. Ele vai e sai, só tira as faixas, pessoas que estavam ali do lado ainda tiraram a faixa e falaram assim, o cara tá bom. Um pouquinho mais antes veio um homem que não tinha um olho, não tinha os olhos, depois começar a enxergar. E ainda assim eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. Essa era a realidade da época, e essa não é a realidade da época só, essa é a realidade de todo aquele homem que ainda não teve os seus olhos abertos, não somente olhos físicos, mas os seus olhos espirituais. O homem vai olhar para Deus simplesmente como um ser. Todo ser humano se depara com Deus mediante esse ser. Todo mundo que olha assim a complexidade da vida, o homem simplesmente parando para refletir, ele já fala assim, tem alguma coisa estranha. Tudo é muito perfeito. Como que nós sabemos qual época do ano estamos? Se não tivéssemos calendário, nós saberíamos que alguma coisa se repete ano após ano. Se você não tivesse um calendário, ainda assim as coisas aconteceriam. Imagina que todos os dias Deus faz o sol raiar. Todos os dias Ele chama as estrelas para que as estrelas brilhem e façam com que aquele grande espetáculo nos céus. Todos os dias Ele dá ordem à lua. Todos os dias Ele dá ordem aos mares. As coisas existem nesse ciclo infinito. Pessoas nascem, pessoas morrem. As estações do ano, que depois o homem começa a se localizar por elas. Agora nós sabemos que nós entramos numa estação. Por quê? Porque nós conseguimos deparar com a realidade à nossa volta. Vocês estão andando por aí, vocês se deparam agora com as flores. Os ipês amarelos, do quais essas flores brilham durante um breve tempo e depois já caem. Mas tem passado isso de maneira repetitiva e vocês sequer notaram. Vocês estão trazendo a memória agora porque eu estou conduzindo vocês a isso. Mas quanto tempo demorou para você notar que setembro era o mês que invariavelmente, onde quer que tivesse plantado, aquele ipê amarelo iria fazer com que as suas flores iluminassem o nosso dia, ou embelezassem os nossos dias? Se acontecer um caos, veio não uma pandemia, simplesmente, mas um boom nuclear onde nós não tivéssemos mais acesso a calendários, a meios de comunicação, você saberia qual seria esse mês no ano que vem? Como você iria identificar? Você ia chegar, passou, você vai para algum lugar. Então vamos colocar outro exemplo, te joga numa ilha, ela vai ter que ter IP, porque senão, ou se tiver vai ter que ter flores. Você vai chegar, você fala assim, pronto, chegamos à primavera. Você vai ver as flores saírem, você vai se deparar e falar assim, mas como? Quem colocou essa ordem? Quem é que fez essas coisas?
nós nos deparamos com isso e vemos essa maravilhosa criação de Deus. Mas, além dessa maravilhosa criação de Deus, há algo muito maior do que essa maravilhosa criação. Há uma criação perfeita e incorruptível. Essa natureza que ele criou é completamente corruptível. Aquela flor que estava ali, bela, você chega, você contemplou ela, na hora que você volta à noite, bateu um vento, e ela caiu ao chão e ela já está murcha. Vocês viram que do lado do IP já tem um monte no chão? É muito belo e é muito rápido. Ele passa a maior parte do tempo esquecido. Eu tenho um IP na porta de casa. Eu só fui notar que ele estava com flores hoje não, essa semana, porque era inevitável olhar e ver aquele amarelo reluzente em toda a rua. E em São Paulo nós temos muito IPs. Daí eu só fui notar que eu tenho um dentro de casa e lembrar. Daí eu, olha ali, e eu não tinha contemplado as flores que estavam dentro de casa praticamente. É a mesma coisa com Deus. Deus tem feito milhares de coisas nas nossas vidas, só que às vezes as coisas são tão breves e a gente não para notar. Mas existe a maravilhosa criação dele. A maravilhosa criação dele não sou eu, não é você. A maravilhosa criação dele não é o mundo. A maravilhosa criação dele refletiu em Cristo Jesus. A maravilhosa criação, a criação que reflete tudo, se resume em Cristo. Não como ser criado, mas como a maravilhosa essência de tudo, porque sem ele nada haveria de ter sido criado. Então toda a criação é uma criação dependente. Observe que aquelas plantas que estão ali são dependentes. Elas são dependentes de quem? De você ficar regando. Quantas vezes você regou uma plantinha na rua? Quantas vezes você chegou e falou assim, deixa eu cuidar dessa planta, porque senão não vai nascer flor. Inclusive, o IP lá de casa não dá muitas flores, mas dá. Daí minha mãe, talvez não esteja regando direito dela. Ué, mas quem rega as plantas da rua? Observe que as coisas estão acontecendo independente de você. Você não é o centro do mundo. Não que você não tenha que regar as plantas, mas ela não é dependente de você. Ela depende do nosso Criador, do nosso Redentor, daquele que criou todas as coisas de maneira perfeita. A criação não se remete a nós simplesmente, se remete ao Criador. Nós somos seres dependentes. E nós não podemos esquecer que todos nós nascemos já mortos em nossos delitos e pecados. Deus criou tudo bom, mas o homem corrompeu tudo isso. E diante dessa corrupção, necessitava vir um resgatador, um redentor que reflete nesse Cristo, que ficou ali falando o tempo inteiro. Para vocês entenderem esse processo, vocês vão ter que fazer milhares de analogias, de histórias para compreenderem. É como se fosse um processo adotivo, um processo de adoção, onde nós já fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Antes de existirmos, Deus já tinha planejado o plano perfeito de resgatar aqueles que nasceriam mortos em seus delitos e pecados, mas infalivelmente eles floresceriam, tal qual um IP. Ainda que aparentasse não acontecer nada, em dado momento virá o tempo que essas flores irão desabrochar. E para você entender isso à luz de uma adoção, imagina que Deus, Ele fez com que nós fôssemos gerados filhos por intermédio do Espírito, o Espírito Santo, que agora nos faz filhos. Quem tem essa convicção sabe que é filho de Deus. Por isso que nós vivemos uma geração de orfandade, onde as pessoas não se reconhecem como filhos de Deus. Ainda que tenham pais terrenos, eles ainda não encontram saciedade nisso, porque isso nunca irá te saciar, enquanto você não descobrir sua verdadeira filiação. Para vocês entenderem essa questão de adoção, imagine um cenário onde tem um orfanato. Um orfanato, um grande orfanato. Quem conhece, quem já visitou orfanato aqui? Como que as crianças são lá? Como? Depende do cenário. Tem de tudo quanto é jeito. Mas nós podemos ver que aquelas pessoas que estão prestes a serem adotadas, elas vivem vidas completamente diferentes. Se você for num cenário onde tem um processo de adoção, você vai se deparar com crianças que já foram e voltaram várias vezes, crianças que são devolvidas por famílias, tá?
Mas aquelas pessoas que possuem a esperança de ser adotadas, elas vivem de maneira completamente diferente. Tem uma história que diz de uma pessoa que estava ali no processo de adoção e a família foi visitá-la. Ela estava num ambiente completamente periférico, um lugar completamente insalubre, completamente ainda sem estrutura, os telhados abertos, aquele lugar ali com comida escassa, aquele lugar bem debilitado, e uma família foi visitar. E quando foi visitar essa criança, ficaram apaixonados por essa criança. Deixou a eles fotos, falou assim, ó, tudo bem, só que agora onde nós estamos, nós não podemos vir e te levar neste momento, mas nós voltaremos para te buscar. Aquela criança que estava ali, que se deparou com esses pais, falou assim, agora você é nossa filha, mas nós vamos ter que passar um tempo fora, e depois nós voltaremos e te buscaremos. Como vocês acham que aquela criança viveu? Em meio àquela perdição, ela enxergava a alegria onde ela só enxergava a tristeza. Aquele alimento escasso e repetitivo, ela encontrava sabor. Em meio às tristezas, vinha a esperança e a certeza. Ela mostrava para todos aquela foto do pai dela, da mãe dela. Essa é a reflexão. É isso que é Cristo. Cristo refletindo em nós esse processo de adoção. Nós temos a certeza de que nós não somos mais órfãos. Nós temos a certeza que este Pai escolheu nos amar, não por conta do que nós somos. Ele veio até nós e Ele nos amou. Ele nos amou à maneira de deixar tudo o que precisaríamos para ter essa confiança. Estes homens conseguiam enxergar essa confiança. Eles não conseguiam ainda porque não havia sido enviado aquilo que faria com que eles compreendessem do que se tratava. O homem sozinho não consegue enxergar este amor. Não é por intermédio de intelectualidade, não é por intermédio de você ficar lendo a Bíblia de dia e de noite, é por intermédio deste Espírito Santo que Ele prometeu que nos enviaria. E nós temos isso. Você que se deparou com essa salvação, você que se deparou com essa filiação de Cristo Jesus, agora você não tem mais medo. Mesmo peregrinos nessa terra, porque a Bíblia fala que somos isso. Nós estamos andando pelo vale de mortos, mas nós estamos vivos em meio aos mortos. Se a nossa vida não é aqui, o que é a terra senão um grande sepulcro? Onde nós habitaremos em um lugar melhor, e não é questão de ser saudosista, mas é a certeza, e onde nós olhamos, nós vemos a magia e as maravilhas que Deus faz. Que nós possamos meditar acerca disso, e entendermos o que é de fato sermos filhos. Filhos, temos Deus para nos chamarmos de Pai, o Pai que é nosso. Que a palavra de Deus penetre os nossos corações e que possamos meditar acerca do que as suas sagradas escrituras dizem. Abram suas Bíblias em João capítulo 14, continuaremos a exposição do verso 15 ao 18. Vamos à leitura das sagradas escrituras. João capítulo 14, do verso 15 ao 18. O título da mensagem de hoje é: Não os deixarei órfãos. João capítulo 14, verso 15 diz: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, e o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês. Agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Senhor, que o Senhor volte para aqueles que ainda estão órfãos. Que o Senhor venha, Pai, com a Tua presença gloriosa, pelo agir do Teu Santo Espírito, e transforme aqueles corações que ainda não reconheceram a Ti como Seu único e suficiente Salvador, que gere arrependimento, que gere transformação em nosso meio. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine a compreendermos a Tua soberana palavra. Que o Senhor seja a luz
que ilumina as densas trevas que habitam dentro de nós, que possamos enxergar na medida de que Teu Santo Espírito nos ilumina. É assim que nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Todos nós dissemos amém. Amém. Podem sentar. As crianças podem se direcionar ao infantil. Muito bem, parabéns, crianças. Conseguiram segurar o ímpeto. Nós estamos justamente tratando agora daquele período pós o capítulo 13, onde nós vemos a traição de Judas, nós vemos Pedro completamente atordoado, desconfiado de si mesmo, ou melhor, arrogante em si mesmo, confiando naquilo que ele faria, mas diante da frase de Jesus, ainda nessa noite, antes que o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Nós estamos ainda continuando esse cenário, eles estão debaixo dessa aflição, essa aflição onde eles não sabiam o que iria acontecer, mas eles tinham expectativa naquilo que eles acreditavam. E depois nós vamos ver, já no capítulo 14, nós vamos ver ali Tomé, completamente incrédulo também. Depois Felipe também incrédulo, e nós completamente incrédulos. Essa é a realidade de um povo completamente incrédulo que ainda não consegue se deparar com a realidade do que Deus tem nos mostrado. Claro que isso demanda não somente do Espírito Santo, mas também de buscarmos o conhecimento. Nós temos hoje uma palavra que nos direciona, mas nós preferimos acreditar naquilo que nós queremos. Aqueles homens, eles buscavam acreditar no que Jesus falava ou naquilo que eles tinham como concepção. Eles estavam esperando quem? O Messias, que era completamente político. Um Messias que ia pegar e ia causar uma revolução política. Jesus, para ele, fala assim, ele é nosso Messias. Mas o que o Messias haveria de fazer? Restabelecer o domínio de Israel. Eles olhavam ele como isso, mas eles começavam a enxergar alguns pontos e construíam segundo a sua própria imaginação. Falavam assim, calma aí, ele multiplica pães, anda sobre as águas, ressuscita mortos, faz cego enxergar. Demorou, vamos montar um exército, vamos subjugar todas as outras sociedades. Mas não era sobre isso. Era sobre uma morte mansa e pacífica, ele se entregando à morte. Isso daí é incompreensível para a mente humana. Aqueles homens não conseguiam enxergar isso, e nós tampouco conseguimos enxergar sem o Espírito Santo. Mas entendendo e compreendendo esse Espírito penetrando em nós, tudo muda. Nós temos justamente aquele espírito de adoção, então nós conseguimos enxergar de maneira completamente diferente, nós não ficamos mais agonizados, nós temos a expectativa daquilo que está por vir. Imagina o que ele estava falando para onde eu vou? Vou preparar-vos um lugar. É o jeito que começa esse capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão. 14 verso 6. Ele aponta justamente para isso, e aqueles homens ouviam isso, mas eles entendiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida? Não entendiam. Por vezes nós estamos vivendo dentro de uma religião, onde nós não compreendemos. Religião existem milhares, mas evangelho só existe um. O evangelho que restaura, o evangelho que chama o homem das trevas para a maravilhosa luz, só existe um. A religião fala do homem fazer para receber algo, a religião falsa. A religião verdadeira que emana do evangelho fala, não há algo que você possa fazer para que você possa ser salvo. Você não pode fazer nada para ser salvo. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nada que nós temos a oferecer. Esses louvores que nós estamos aqui, você acha que Deus está lá dodói, falando assim, não está louvando do jeito que eu queria. De verdade, vocês acreditam nisso? Se você só pensar na concepção de Deus, naturalmente você vai ver. Mas naturalmente também, talvez você pense, mas que Deus mimado é esse, que ele precisa de louvor meu também para ser glorificado. Ele não precisa do seu louvor. Louvar a ele é um símbolo, é uma representação da generosidade e da gratidão. Então nós temos que entender o que é Deus, nós temos que entender todo esse conceito, porque senão nós continuaremos a viver uma falsa religião, teremos pais que são completamente adotivos e não nosso pai verdadeiro. Nós tomamos o mundo como nosso pai.
Nós queremos aquilo que o mundo oferece, nós queremos aquilo que o mundo tem nos ofertado, acreditando que Ele é nosso verdadeiro Pai. Você não é filho do mundo, você é filho de Deus. E quando você entender essa filiação, você vai conseguir enxergar tudo de maneira completamente diferente. Aqueles homens, eles não conseguiam enxergar isso porque eles estavam completamente tomados por si mesmos. Da mesma forma que nós estamos, até que o Espírito nos transforme. O Espírito veio justamente para nos transformar, para mudar a nossa mentalidade. Mas observe que tudo isso, uma religião falsa pode fazer. Uma religião falsa pode nos domesticar. Você pode ser domesticado em qualquer lugar, tá? Você vai ver pessoas que participam em determinados lugares e eles, naturalmente, eles têm uma mudança em atitudes, mas nós não falamos de mudanças de atitude, nós falamos de mudança de coração. Eu não faço para ser mudado, eu faço porque eu fui mudado. É um caminho completamente diferente. A falsa religião nos leva a isso, é a mesma coisa que um falso pai. Um falso pai aparenta estar ali, mas de fato ele não é. Quantas vezes nós somos iludidos por essas coisas, quantas coisas nós somos iludidos no mundo, acreditando que é ali que nós encontramos felicidade, e nós buscamos nessas coisas a alegria. A alegria, o regozijo, quando nós vamos ver, nós estamos sem nada. Pessoas buscam a alegria quando eu tiver o casamento ideal. Pessoas buscam alegria quando tiverem seus filhos. Pessoas buscam alegria quando conquistarem sua casa, quando comprarem seu carro. Se fosse assim, não existia doença entre aqueles que possuem dinheiro. E ter dinheiro também nunca é o suficiente. Porque quanto mais você tiver, mais vão aparecer para gastar. Se você ler Eclesiastes, você vai ter a plena convicção disso. A alegria não está em ter um filho, a alegria não está em ter um casamento. Embora essas daí possam ser coisas alegres, mas elas não podem ser um fim em si mesmo. Nós temos que olhar justamente para a alegria que é inesgotável. A alegria de pertencermos a um reino que é incorruptível. Mas é difícil. Porque quando eu entender isso, daí tudo irá se harmonizar. Meu dinheiro é para a glória de Deus, minha vida é para a glória de Deus, meu casamento é para a glória de Deus, meus filhos são para a glória de Deus, e tudo aquilo que antes eu possuía, agora eu entendo que eu não possuo. Sabia que no hebraico não existe a palavra ter? Eu já mencionei para vocês isso uma vez. Eu já mencionei isso uma vez para vocês. Não existe a palavra ter, e quando eu descobri isso eu chorava. Eu chorava. Não é eu tenho um carro, há um carro para mim, porque tudo pertence a Deus. Eu não tenho filho, há um filho para mim, meu filho não é meu. Quando você entende que tudo é transitório nessa vida, o mundo quer te ensinar que você é dono de tudo. Seu pai do mundo, você sabe quem é o pai do mundo? Então, ele fala que tudo é seu, vinde a mim. O pai verdadeiro fala, Pai nosso, o pão é nosso. É outra mentalidade. A mentalidade de um pai falso vai te gerar uma consciência falsa, da mesma forma que faça um paralelo dessas religiões falsas. A religião falsa vai te levar para uma ganância. Você faz para ser abençoado. Eu vou ali porque eu vou ser abençoado. O homem sempre foi conduzido pela ganância e pelo medo. Sempre. Sempre. O evangelho nunca conduziu ninguém pelo medo ou pela ganância, mesmo porque essa transformação não é dada de maneira natural. Só que quando ele é transformado, aí ele é conduzido pelo amor e pela generosidade e por uma missão. Imagine o medo e a ganância, de que forma? As pessoas ofertam com medo daí do devorador tomar o resto do dinheiro que tem. Se eu não ofertar, eu vou para o inferno. Se eu não fizer, eu não vou receber. Ou ficam orgulhosas de si mesmos, porque está vendo, está acontecendo isso daqui porque eu fiz algo. Quando nós entendemos o evangelho, nós entendemos que nada é sobre nós e é tudo sobre Cristo. Entendemos que todas as bênçãos que temos recebido visam a glória de Deus. Todas as coisas ruins que temos recebido, nós entendemos também que é processo da glória de Deus, é Ele corrigindo nossos passos, nos direcionando para que o nome dEle seja glorificado. Aqueles homens estavam sofrendo? Claro que sim. Imagina Cristo que tinha feito tudo aquilo, falando assim, está chegando a minha hora. Ele, será que é isso que ele está falando mesmo? Ele ressuscitou outras pessoas, por que ele não pode se salvar? Lembre-se que gritaram na cruz do Calvário, se você é Deus mesmo, desce daí. Da mesma forma que nós fazemos isso hoje, em outras palavras. Se tu és Deus,
então faça tal coisa, como que se eu fosse Deus de Deus. Acontecem as mesmas coisas. Estes homens que estavam ali, eles estavam com as suas consciências completamente tomados pelo mundo. Somente depois que eles foram cheios do Espírito que eles foram completamente transformados. Nós vemos o fato de Atos 2, quando o Espírito desce e eles são regenerados. Pedro, que haviam negado, depois ele ministra, 3.000 pessoas se convertem. Depois, um capítulo depois, já mais 2.000, 5.000 pessoas. É Pedro que fez? Quem fez? O Espírito. O Espírito que daí começa a atrair os filhos para si. Vamos então ao que diz cada um dos versos. Neste primeiro verso, o verso 15, nós já temos este apontamento: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E algumas traduções estão: obedecerão a meus mandamentos. Então, o princípio de amar gera obediência. Mas eles conseguiam obedecer? Eles não conseguiam, mas significa que eles não amavam? Olha que complexo. Eles amavam Jesus? Nós amamos Jesus? Nós amamos Jesus? Nós amamos Deus? Nós amamos Deus sobre todas as coisas? Olha como é difícil. São perguntas que nós não fazemos todos os dias. Porque se eu amo, eu obedeço. Você obedece? Nós obedecemos. O amor gera obediência, mas não aquela obediência servil, mas uma obediência de generosidade. Eu já citei muitas vezes esse exemplo aqui do pai e para o filho. O filho obedece primeiro por um legalismo. Fala assim, é ele que me dá, se eu não obedecer eu não vou ganhar. Mas depois quando ele cresce, ele faz simplesmente pelo que o pai é. Eu não faço alguma coisa para minha mãe esperando ela fazer alguma coisa em troca a mais. Se eu faço, eu continuo sendo um safado. Mas algumas coisas ela tem que fazer para mim. Mas ela cozinhando é fenômeno. Daí tem que dar uma agradinha a mais. Não, mas normalmente a gente não enxerga dessa forma. A gente só depois de muito tempo nós vamos amadurecendo. E quando vem essa maturidade? Quando? A gente não sabe. Você consegue ver quando um filho está agindo pela barganha ou pela gratidão? Não sabemos. Não sabemos. Porque da mesma forma que o Espírito age, por vezes nós estamos agindo debaixo de uma falsa religião aparentemente, mas é o próprio Deus também nos levando a uma maturidade. Observe que o reino de Deus é muito complexo. Não dá para a gente pegar as religiões e colocar dentro de uma caixinha. Às vezes as pessoas vêm e falam, galego, a pessoa está vivendo uma religião ali completamente falsa. Eu falo assim, você não é Deus, então só prega o evangelho e deixa que eles vão se converter e eles vão compreender. Não é você que vai convencer alguém, e sim esse Espírito. Mas isso demora muito tempo, porque antes a gente acha que é pela nossa força. Aqueles homens foram convencidos pela força de Jesus? A não ser a força dele ter suportado a dor da cruz do Calvário e morrido para que o Espírito Santo fosse enviado, conforme foi prometido. Se vocês me amam, me obedecem. Eles conseguiam obedecer de forma alguma. Significa o quê? Que o amor que eles tinham não era o amor que emanava de Deus. Porque amar igual Deus, somente Ele nos concedendo parcela deste amor. Nosso amor é completamente diferente. Nosso amor é completamente interesseiro. Completamente interesseiro. Tá? Pode olhar. Você não se apaixonou por alguma pessoa por causa de alguma... foi uma obra sobrenatural. Não, você olhou e falou assim, ela é tão legal, ou ela é bonita, ou ela cozinha bem, ou ela me ajuda nisso. Para o marido também, você deve ter uma série de qualidades. É que homem tem menos qualidades, né? Então, daí é mais difícil de falar a qualidade. Mas, normalmente, quando some a razão que me aproximou, o que acontece? O amor vai embora. Quantos casamentos você vê que desfalece porque a pessoa fazia isso, mas agora não faz, não quero mais. O que acontece? Dentro do nosso meio, é muito importante, fazendo um parênteses dentro disso, a gente ressaltar isso. Quantos casamentos são constituídos de maneira errada? Olhando para aquilo que a pessoa pode me oferecer e não por aquilo que eu posso servir a pessoa vivendo em união. Quantos casamentos se rompem porque aquele objeto que te unia, que não era Cristo, se foi?
Às vezes era a beleza, às vezes era o dinheiro, às vezes era o conforto, e sumiu, acabou o amor, meu filho. Sabia que a maioria dos divórcios se dão por questão financeira? A maioria dos casamentos se rompem por questão financeira. Depois vai também por conta da questão sexual. Eu sou advogado, tá? Então essas estatísticas estão todas dentro daquilo que acontece, naturalmente. Antes você poderia até alegar incompatibilidades de gênios. Lembra que antes falava assim, você separou por quê? Incompatibilidade de gênios. Hoje você pode separar por qualquer razão, você nem precisa mais explicar porque você quer se separar. Mas antes você tinha que explicar uma razão. Mas como você explica para Deus que aquela pessoa que está do seu lado não era a pessoa que deveria estar, sendo que você orou e agradeceu a Deus, falou assim, Deus mandou esse presente, depois não é mais presente? Observe que nossa cabeça maquina tudo. Nossa cabeça busca tudo de maneira completamente equivocada. Nossos pensamentos estão em lugares errados. Nós não estamos pensando na glória de Deus. Aqueles homens não estavam pensando na glória de Deus. Eles estavam pensando no seu benefício próprio. Tanto que nós vimos em alguns versos anteriores, em outros evangelhos também estavam mencionando, que não é mencionado em João, mas acerca dos seus discípulos querendo escolher o lugar que iam se assentar ao lado de Deus no reino celestial. O ser humano sempre está buscando o seu próprio benefício. Sempre, naturalmente. Este é o ser humano, mas sabendo quem o ser humano é, nós devemos nos policiar para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Então nós devemos nos voltar para o que está escrito aqui, nesse verso de número 15, em amar, manifestando obediência. O que é essa obediência? É certo o que Deus diz que é certo e errado o que Deus diz que é errado. É difícil isso? Saber e entender isso não, mas cumprir. Lógico que é, mas você consegue cumprir sozinho? Não, se o Espírito Santo estiver com você, todas as lutas são tranquilas, guardadas as devidas proporções. Você vai deixando para trás porque se trata de uma nova natureza. Lembra-se que eu falei da religião falsa? A religião falsa fala para você fazer, para merecer. O reino fala, porque tudo foi feito, agora você consegue fazer. Você não precisa se tornar algo, você já é algo. Não é horrível a gente se manifestar, tentar ser algo que nós não somos? Quem já foi em algum lugar e fala assim, você tem que se comportar desse jeito? Cara, nunca comeu com um talher na mão esquerda, mano. Na mão esquerda, vai comer com classe, vai errar até a boca. É horrível, você passa ali, você se sente mal. Por isso que às vezes nós temos nos sentindo tão mal, porque nós não somos mais isso. Nós somos transformados em filhos, nós somos adotados por Deus, e somos chamados de filhos. Essa adoção se dá por intermédio deste Espírito que nos sustenta. Por que você está vivo? Porque Deus te sustentou até aqui. Não é porque você obedece. Porque você não obedece, eu não obedeço, ninguém obedece perfeitamente. Mas não é porque não obedecemos perfeitamente que nós não obedecemos e não amamos. Lembra que eu perguntei, você ama a Deus? Você fala assim, pensou. Porque isso deveria te fazer refletir, falando assim, eu não amo Deus tanto quanto eu deveria, eu sou um miserável pecador e eu devo amá-lo mais. E como que eu amo? Eu manifesto o meu amor por intermédio daquilo que eu já sei, que eu devo fazer. Eu não preciso ficar falando assim, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não. O que faz isso é a religião. O Evangelho fala, agora você é uma nova criatura. Eu não preciso falar para você se vestir de maneira diferente, eu não preciso falar para você parar de frequentar determinados lugares, eu não preciso ficar colocando uma série de proibições e regras na sua vida, porque você vai conseguir manter isso durante um tempo. Mas e quando não tiver o galego para te olhar? E quando não tiver alguém do seu lado? Você não é o que você é quando você está no meio de todo mundo, você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Aí você vê quem você é. Aqueles homens ainda manifestaram as suas fraquezas ali diante de Cristo, mas aquilo ali são as frases, mas imagina quanto eles pensavam para chegar naquele nível. E é natural. Nós temos que enxergar essa dualidade, o que é a carne e o que é o espírito. Gálatas 5, depois vocês podem ler, vocês vão ver as obras da carne e o fruto do espírito, e vocês poderão entender o que é isso. Estes homens estavam passando por um processo, o processo de reconhecimento do que eles viriam a ser. Eles viriam a ser mediante o poder soberano de Deus agindo sobre as suas vidas. Então, no verso 16 ele continua, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro
encorajador e nunca os deixará. Observe que quando ele trata isso, outro encorajador. O que seria outro? Aqui a palavra utilizada era uma palavra que era similar, era como se chamasse um advogado. Era paracletos. Era como se fosse um advogado, ou que estivesse ao lado, o ajudador. Eu vou enviar outro encorajador, está escrito, né? Do que se trata? Por que outro? Qual que era o encorajador que estava ali? Quem era esse encorajador? Quem? Cristo. Era ele, então ele enviaria outro que também iria encorajar. Lembre-se, nós temos que lembrar sempre da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única essência, de forma que o Pai não é o Filho não é o Pai. E o Pai nem o Filho é o Espírito. Então, tem alguma parte das Sagradas Escrituras que fala sobre isso? Tudo vai convergir, é uma forma de raciocínio. Tanto que muitos criticam a nossa fé, a fé justamente cristã, porque falam, mas como? Vocês são monoteístas ou politeístas? Mono de um ou poli de vários? Não, nós queremos um único Deus, mas corresponde a 3 pessoas. É um grande mistério da Trindade, do qual daí nós falamos, abordamos sobre isso nos fundamentos da fé. Se você tiver dúvida, depois peçam que eu mando para vocês, porque senão não é muito extenso, mas para que vocês possam compreender. Isso daí foi objeto de debate durante toda a história. Mas aqui nós vamos ver claramente a manifestação disso. Olha que interessante. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro encorajador, que nunca os deixará. Ele está falando assim, eu vou partir, mas virá alguém que nunca vai os deixar. O Espírito Santo é o quê? Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não se resume a uma sensação. O Espírito Santo está me tocando. Não, não é sobre isso. Ele é Deus. Embora ele possa te tocar, ele não te toca. Ele vive dentro de você se você nasceu de novo. Como o Espírito habita dentro de você? Ninguém vai conseguir explicar. Deus é que tamanho? Não tem como você mensurar. Mas como que ele é tão grande e se reduz para caber em nós? Sem perder um pouco do que ele é. Olha que loucura. Mas isso é a fé. É essa forma que ele nos adota. É essa forma que ele nos coloca. O Espírito Santo, nós vamos tratar nas próximas ministrações de maneira mais profunda deste grande mistério do Espírito Santo. O Espírito Santo não é aquele que faz o cara levantar a mão e que chega, glória a Deus, aleluia, e daí sai daqui, a mesma boca que estava falando glória a Deus, aleluia, está cantando umas músicas lá que amaldiçoam todo mundo, falando mal de todo mundo, fofocando, fazendo milhares de coisas, a mão que está levantando aqui, depois está no celular mexendo em pornografia e se masturbando. Não é sobre isso. O Evangelho, o Espírito Santo quando toca nos transforma. Se você foi tocado pelo Espírito Santo de fato, a sua vida necessariamente vai ser transformada, ainda que em passos lentos. Ainda que em passos lentos, você vai ver que as coisas que te agradavam não agradam mais, porque é uma troca de natureza. E este encorajador é o que não nos abandona nunca mais. Algumas pessoas gostam de abordar acerca disso, não, mas a pessoa estava ali e depois ela perdeu. Não, se Deus verdadeiramente te salvou, não tem como nada te tirar dele. Algo é mais forte que Deus? Ou sua vontade é mais forte do que Deus? Você não pode resistir a Deus. Se Deus quiser te buscar, Ele vai te buscar nas mais densas trevas. E Ele vai te transformar. Mas como? Eu não sei, mas Ele faz. Nós temos aqui pessoas que já foram bandidos, traficantes, mentirosos, adúlteros. Todas as características que vocês quiserem aí, podem colocar. Mas eles não são mais. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. O encorajador agora o mantém. Este advogado o sustenta, está ao seu lado a todo tempo. Entender que esse Espírito não é um Espírito meramente sobrenatural, que está assentado no seu alto sublime trono, ele está presente em nós. Este Pai, aquela esperança que eu mencionei na introdução, acerca daquela criança que viu a foto, deveria ser a nossa. Enxergarmos tudo como um tempo de Deus. Um tempo onde o prato não era o perfeito, mas ela tinha se deparado com aquele álbum maravilhoso, daquela casa maravilhosa, com comidas que ela nunca tinha visto. Mas ela olhava e falava assim, nossa, mas eu estou comendo isso daqui, farinha com água. Mas eu sei que o que me aguarda.
É a esperança. Sem esperança nós estamos mortos. Por isso que muitos continuam mortos, porque eles não possuem esperança alguma, e essa esperança só encontraremos depositando em Cristo Jesus, no Espírito Santo, nosso único, que pode nos encorajar a vencermos essas adversidades. Então, no verso 16, ele continua dizendo, verso 17, é o Espírito da verdade. Olha que interessante, o que é verdade? Existe uma verdade absoluta? Sim ou não? Alguém acha que não? Glória a Deus, né? É muito comum eu conversar com algumas pessoas, porque eu lido com diversos tipos de pessoas. Você acredita que existe uma verdade? Não, não existe uma verdade, elas respondem. Eu falo, se não existe uma verdade, não ter uma verdade é uma verdade, então já não pode ter lógica o que você está falando, já é uma questão de lógica. Existe uma verdade, qual é essa verdade? Qual é a verdade? A verdade é o Espírito. A verdade é aquilo que é manifestado através do Espírito. E como o Espírito se manifestou? Por intermédio de uma palavra. A verdade nós não encontramos em nós mesmos, nós encontramos somente na sua palavra. É certo aquilo que diz que a palavra é certo e pronto. Ah, mas eu acho isso, o que você acha ou eu acho. Ah, mas eu não gosto disso. Você não precisa gostar. Você acha que Deus está lá, o galego não gosta disso. Problema dele, mano. A questão é, a verdade é o que a palavra diz. A questão é que nós podemos interpretar de maneira equivocada aquilo que é uma verdade. Mas mesmo interpretando errado o que é uma verdade, ela deixa de ser verdade? Não. Não tem como. Algumas pessoas vão olhar e falar assim, a Liz é feia. Eu acho linda e maravilhosa e essa é a minha verdade. Ninguém vai achar isso o contrário. O que nós gostamos de reforçar muito dos nossos filhos. Minha filha, por ser minha filha, ela chega para mim e fala assim, ai pai, eu estou com essa roupa, eu estou linda? Eu falo, não, você é linda. Não é uma roupa que te faz linda. O que a falsa religião faz com a gente? Justamente isso. Eu vim aqui, Senhor, eu estou belo agora? É aqui que você me quer? Não, não é onde você está, é o que você é. Isso que nós temos que entender, o que eu tento esculpir na minha filha é justamente isso. Talvez, às vezes, minha mulher briga comigo, fala assim, não, mas você tem que falar algumas coisas, mas ela tem que entender quem ela é. Talvez eu deixe ela com o ego lá em cima, mas aí Deus trata essa questão, eu só tenho que, pelo menos, tratar essa questão dela saber quem é o pai dela e o quanto o pai dela ama ela. Porque os únicos que vão nos amar mediante essas dificuldades é o amor paterno. Vocês já viram mãe amando o filho de maneira incondicional, mas você vê na cadeia as mães visitando filhos, amando, isso daí é o quê? É um amor de Deus derramado sobre ele para que ele possa sentir o que é aquilo. O mundo vai te negar, mas os seus familiares, tem casos que, óbvio, tá? Não generalizando, mas aquelas pessoas mais próximas que estão, mas imagina que nós temos um Deus que jamais nos abandonará, independente de quem nós somos. Independente do que nós fizemos, Ele escolheu nos amar. E se nós entendemos esse amor, naturalmente vai. Eu já mencionei para vocês o assassino de Green River. Quem estava aqui quando eu falei sobre isso? É só um, tinha mais gente, mas que lembrou foi agora. Do que se tratava? Se tratava de um serial killer que ele começou e matou um monte de gente. E daí as pessoas iam lá no julgamento, na corte americana, começaram a apontar um monte de coisa para ele, falar, você é isso. E a face dele não mudava. Ele permanecia completamente inabalável diante dessas palavras proferidas. Chegou um cara e começou a falar que o amava. Eu te perdoo. Eu te amo. Esse cara se derramou. É isso. Nós somos este assassino e Deus virando para nós e falando assim, você é meu filho. É sobre isso. A realidade do evangelho é isso, nós não merecíamos isso e Ele escolheu nos amar, essa é o verdadeiro evangelho, não tem outro evangelho. Não é o que você faz, Ele não está olhando quantos você tem depositado por mês para ajudar a obra. Ele está vendo se você sim, realmente faz, porque você ama Ele. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o que nós temos feito e por que nós temos feito. Nós podemos fazer coisas boas com intenções erradas? Sim, a gente faz isso a todo tempo.
E Deus sabe. Sabe, por que ele não manda o raio e nos mata? Ele poderia fazer isso? Mas o que é pior? Ele mandar um raio e nos matar ou a gente ter que conviver com ser o que somos? A pior coisa é conviver e ser o que somos. Até que a gente entenda quem nós nascemos para ser. O que você nasceu para ser? Você nasceu para ser uma pessoa que vive buscando aprovações do mundo? Hoje nós estamos vivendo essa geração de aprovação. A gente quer fazer para provar para os outros que nós somos. Eu quero conquistar um carro para mostrar para os outros. Eu não quero conquistar o carro por mim mesmo. Eu quero conquistar o carro para mostrar para os outros que eu venci na vida. Ainda que tenha um monte de boleto lá, eu estou aqui com o meu carro. Eu vou postar paradinho e falar assim, ó, deixa eu ver quantas pessoas curtiram. O mundo quer que você seja assim. Você posta alguma coisa, você vai toda hora lá ver. Deixa eu ver quem curtiu, deixa eu ver quem compartilhou, deixa eu ver quem viu. Sabe o que é isso? Loucura. Buscando aprovações onde você deveria já ter morrido para isso. Não que você não deva postar, não que você não deva fazer, mas a sua vida não pode estar nisso. A falha, o defeito está justamente nessa falsa paternidade. Quantas pessoas estão buscando hoje aprovações de outras pessoas porque não tiveram a aprovação dos seus pais em casa? Tudo é reflexo. Nós vivemos reflexos até que o encorajador entre na nossa vida e transforme a mentalidade que nós enxergamos. Nós somos chamados a vivermos uma transformação, nós somos objetos de transformação na vida de outras pessoas. Vocês que não tiveram talvez uma família, não tiveram um pai, não tiveram pessoas presentes, vocês têm que encontrar em Cristo o seu único e suficiente Salvador, aquele que é seu Redentor, aquele que é seu pai, aquele que é seu amigo, aquilo que é tudo. Se você não enxergar isso, você vai se autodestruir. E o defeito na paternidade gera milhares de mazelas. Você vai ver em lugares de reabilitação, clínicas, cadeias, todos esses lugares, é problema de paternidade. O problema sempre está relacionado à paternidade. Não sempre porque o problema é o pecado, tá? Entenderam bem? Mas isso se manifesta muito mais por conta da paternidade. Se eu chegar e falar assim, ó, eu não gosto de você, vai te doer? Sim, mas quanto tempo? Uma semana, amanhã você já não está nem aí, mano. Mas e seu pai falar que não gosta de você? E aí? Quantas coisas acontecem dentro de nós? Mas o seu pai falar que te ama muda alguma coisa dentro de você? Para aquele que não ouviu, para aquele que ouve toda hora, nem liga, mano. Não entende o que é o amor. Imagina que o Espírito Santo todos os dias está justamente nos convencendo de quem Ele é na nossa vida. Galego, você é pastor. Vou feder igual todo mundo. Tenho os mesmos problemas que todos vocês. As mesmas crises. As mesmas dúvidas. Mas eu tenho uma certeza inabalável. Você tem essa certeza inabalável? Que você é um filho de Deus, que você foi adotado por Deus, chamado a pertencer a uma família, do qual você é filho, do qual agora Ele te trata, Ele cuida, que mesmo mediante as adversidades, Ele continua te tratando. Ele trata aqueles que são filhos. Um pai que não corrige seu filho não o considera como filho, então muitas coisas que aparentam dar errado não são errados. É o certo do jeito de Deus para nos corrigir. Vocês têm essa certeza? Ou vocês ainda estão se lamentando, achando que se vocês fizerem, seu pai vai te amar mais? Vocês estão aqui para que Deus veja? Ou porque vocês o adoram, o amam e fazem isso porque agora a sua vida só faz sentido nisso? É completamente diferente. É completamente diferente. E nós cremos que também só fazemos isso justamente porque esse Espírito nos move a fazermos dessa forma. Então, ele mantém dessa forma. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não vê e não o conhece. Lembre-se que eu falei daqueles que não enxergavam essa paternidade, são aqueles que não o conhecem. Ele não vai enxergar. Só vai enxergar lá no futuro. A falta de paternidade vai gerando milhares de coisas e ele não enxerga o que ia ter. Só que nós não imaginamos que nós temos mais do que imaginamos do nosso pai.
Nós temos mais do que imaginamos do nosso Pai. Tem uma vez, estava ministrando acerca de alguma passagem, e eu falei sobre isso, termos mais do que imaginamos sobre os nossos pais. Tem um amigo, que ele estava na ministração, ele terminou a ministração e falou assim: Galego, o que você falou é muito verdade. Eu falei assim: mas por que é verdade? Ele falou assim: eu sou adotivo, eu estava com meus irmãos ali, eu não fui descobrir muito mais tarde que eu era adotivo, e eu fiquei vivendo isso daí, só que eu não parecia com meus irmãos, meus gostos eram completamente diferentes dos meus irmãos. E quando ele conhece o pai dele, ele tem os mesmos gostos do pai dele. Olha para os seus gostos, você vai descobrir quem é seu pai. Ainda que seu pai não seja perfeito, você vai ter gostos naturalmente similares. Como isso se reproduz, a gente não sabe. Mas agora nós somos filhos, feitos filhos. E aquele pai falso, que queria simplesmente nos escravizar, nós somos chamados a uma liberdade nele. Nós somos chamados a um reino glorioso, um reino que nós não conseguimos mensurar, não tem como eu resumir para vocês em poucas palavras. A Bíblia, embora seja completamente definida, ela não pode limitar a Deus. Deus é muito maior do que está na Bíblia, mas aquilo ali foi deixado para que a gente possa pelo menos compreender quem Ele é. E temos que enxergar ali a suficiência deste Pai. Vocês olham para Deus como pai ou como um carrasco? Se eu tive um pai que é carrasco, eu vou olhar Deus como um carrasco. Eu vou reproduzir. Quando chega e fala pai, fala assim: mano, é pai, eu já tive um pai, e meu pai foi horrível. Não quero isso. Mas o único que pode tratar isso é Deus, e Ele vai te mostrar o que é ser pai. Nós somos pais imperfeitos. Você acha que eu sou um pai perfeito? Óbvio que não. Por mais que eu tente fazer tudo maravilhoso, vai chegar minha filha e vai falar assim: meu pai fez isso, isso, isso. O que para umas pessoas poderia ser uma qualidade, para outras pessoas pode ser um defeito. Da mesma forma, você é legal com uma pessoa, você trata duas pessoas da mesma forma, para um você é bom por causa disso e você é ruim por causa de outro. Então nós não devemos viver buscando essa aprovação. E a religião nos ensinou talvez isso. A buscarmos uma aprovação. Eu estou aqui, eu sou bom porque eu sirvo aqui. Não, você não é bom porque você serve aqui. Você é bom porque você está aqui, você pertence ao corpo, independente de você servir, independente do que você faz. Você ia gostar de uma pessoa, você ia gostar de saber que as pessoas gostam de você só por conta daquilo que você tem a oferecer a elas? Quem ia gostar? Ninguém. Mas o que a gente tenta sempre? Buscar a aprovação das pessoas por conta daquilo que nós fazemos. Eu gosto do Dé porque ele toca. Porque se não tiver ele, quem ia tocar? Eu gosto dele por causa disso? Não. Se eu gostar dele por causa disso, eu sou um miserável. Embora me force a gostar só disso, porque é uma das poucas coisas. Mas essa é a realidade. Nós temos que sair daqui cheios de reflexões, para que essa semana a gente fique digerindo tudo isso. Porque senão essa semana vai nos engolir. O mundo vai falar que você não é filho. O mundo vai falar que esse Deus não existe. O mundo vai falar que esse Deus é frágil, que não pode tirar uma doença do seu corpo, que não pode te dar um casamento melhor, que não pode curar essa ferida que está no seu coração. O mundo vai falar isso, e o seu interior também, e o Satanás também. Então lembre, quais são os nossos 3 grandes inimigos? O mundo, o diabo e nós mesmos. Vocês entenderem essas coisas, vocês vão começar a observar de maneira diferente. Mas de quem vocês são filhos? De quem? De quem? De quem? Você é filho de Deus. Sabe o que significa isso? O que significa identidade? Mostra o que sua identidade? A sua identidade é do quê? De identificação de idêntico. Idêntico. Você olha e você vai falar assim: eu sei quem é meu pai. Eu sei o que eu devo ser. Eu faço porque eu sou ele, eu sou parte dele. Entender essa ligação do Espírito conosco, que nos fez novas criaturas, é fundamental. Eu não posso chegar, sentar aqui e ficar: eu leio 4 capítulos por dia, mas você leu, você entendeu o quê? Não que você não deva ler. Você vê que é tudo muito complexo? O que eu não posso é ser negligente quanto a isso, e entender o que ele fez em mim.
Muitos viveram uma religião apenas, mas não conheceram a Cristo. Eles aprenderam uma série de coisas. Se eu fizer isso, Ele vai me dar isso. Se eu acontecer isso. Não, Ele já te deu tudo. Existe alguma coisa mais importante do que a vida derramada na cruz do Calvário em oferta pela sua vida e pela minha vida, pelos nossos pecados, que nós deveríamos pagar? Existe algo maior que isso? E por que você está ainda pedindo carro, comida, casa? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão? Beleza, todo mundo sabe isso, mas quais eram essas coisas que seriam acrescentadas? É casa, carro, roupa, comida, quê? Observe que nós invertemos todas as regras, porque o pai falso fala, se prostre a mim, tudo isso te darei. Cristo só fala, apenas me ame. Apenas creia em mim, me ame e obedeça os meus. É fácil? De forma alguma, mas eu estou sozinho nessa luta? Não. E Ele vai tratar de... Eu não consigo te convencer disso. É só você olhando para a situação e falar assim, realmente, Senhor, olha onde eu estou. Alguém não passou problema ao longo da vida aqui? Tem alguém que não passou? Mas se você está aqui e consegue sorrir, é por quê? Porque esse problema ficou para trás e o problema vai ficar para trás. Não existe problemas de uma perspectiva divina. Para ele é oportunidade de crescimento. A morte, que aparentemente é um problema, para ele foi a vida eterna. O maior problema do mundo é qual? Quando acontece alguma coisa, você fala assim, meu pai teve o carro roubado terça-feira passada, quando a gente estava aqui, né? Meu pai é muito otimista para as paradas, né? Ele chegou e falou assim, tá bom, meu filho, não aconteceu nada comigo, tá tudo certo, já foi, já arruma. Ele sempre olha pelo lado bom das coisas. Então, será que a gente tem olhado sempre pelo lado bom das coisas, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Será que nós temos olhado dessa forma para a nossa realidade, para a nossa existência? Ou nós temos nos lamentado, olha tal coisa que aconteceu comigo no passado, aconteceu no passado, mas meu pai não fez isso, minha mãe não fez isso. A questão não é o que não fizeram, a questão é o que você vai fazer a partir daqui, a partir da sua identidade de filho. Quantos aqui necessitam fazer pazes com seus pais, com seus familiares, quebrarem os seus orgulhos? A identidade de filho vai fazer com que você renove tudo isso. Então, ele diz no verso 17 ainda, e o Espírito da verdade o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora, e depois estará em... Observe que ele estava falando de quem? De Cristo. Vocês conhecem, vocês estão com ele, vocês caminharam com ele, mas em breve ele estará dentro. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Mas ele enviou quem? O Espírito. Nós não podemos olhar essas palavras como do passado, e sim do presente. Um grande erro nosso é olharmos como coisas do passado, é o presente, esse Espírito que está em nós. Pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Agora, ele está onde? Em nós. Quem está em nós? O Espírito Santo, que é o encorajador. Você vê que você começa a entender, tudo começa a ficar mais claro. Fala assim, agora eu sei por que eu não fiz daquele jeito. Eu ia fazer tudo errado, Senhor, mas alguma coisa me parou. Sabe o que é isso, o Espírito Santo? Aquela decisão, sabe aquela palavra que você engoliu? É o Espírito Santo. Sabe aquela vez que aconteceu alguma coisa e você fala assim, agora eu vou fazer... É o Espírito Santo. E não tem como você se afastar dele, ainda que você saia, ele te busca. Ele veio até você, e ele vai continuar te sustentando, porque ele é Deus. E não há nada que pode te afastar dele. Continua e termina dizendo, não os deixarei, voltarei para... Não os deixarei órfãos e voltarei para vocês. Isso daqui foi uma promessa ou uma realidade? O quê? Promessa ou realidade? Realidade. Foi uma realidade.
era uma realidade quando ele falava. Quando ele falava, não se trata de promessas. Promessas quem faz é homem. Quando Deus fala, já está cumprido. Olha que louco entender isso. Você, quando faz, você faz promessas, porque você talvez não cumpra, mas quando Deus fala, já se dê por cumprido. Ele simplesmente estava revelando aquilo. A promessa é só do ponto de vista humano, mas Deus, o que ele fala, já se concretizou. Da mesma forma que a gente fala para o homem, fala assim, a sua palavra deve ser já realizada, não se trata de uma promessa. Se eu falei que eu vou fazer, eu faço, pronto. Me custe o que custar. Isso é viver segundo uma palavra. Para nós, essa é a questão. A gente às vezes olha a Bíblia segundo o único aspecto humano, mas nós temos que fazer essa mediação de conseguirmos olhar sobre o ponto de vista de Deus. Ele não prometeu simplesmente que iria voltar, ele voltou. Ainda que eles não acreditassem, eles não acreditaram impediu dele voltar? Não. O que eles achavam era problema deles, e eles iam ser tratados nessas fraquezas. E vocês vão ver daí todas as vidas serem tratadas dessa forma. Que vocês possam ter compreendido um pouquinho mais do que se trata essa paternidade. Que vocês possam enxergar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o Espírito Santo nos foi enviado e está em nós, para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, que Deus habite nesse coração e transforme, regenere e faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado por intermédio da sua e da minha vida. Que a luz do Espírito Santo reluza de nós. Convido vocês a terem um momento de oração. Que você possa meditar acerca de tudo que você ouviu, que você possa compreender acerca do que essas palavras visavam tratar o seu coração. Que você clame ao Senhor para que Ele te capacite, para que Ele te traga entendimento. Que você possa reconhecer o Espírito Santo habitando em você, te movendo a uma vida onde o nome de Deus é glorificado. Que você por um instante possa ser grato e entender a obra que foi realizada pela sua vida. Que você possa se reconhecer como imerecedor dessa graça. Que você possa enxergar tamanha dádiva que lhe foi concedida. Quantas pessoas sonham em ter a vida que nós temos? Quantas pessoas almejam ser o que nós somos? E nós temos desprezado aquilo que nós temos vivido. Nós estamos olhando sempre aqueles que estão acima, esquecemos de olhar aqueles que estão passando por momentos de dificuldades. Nós temos aqui este momento de refletir, de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E orarmos por aquelas pessoas que estão passando hoje por momentos de dificuldades. Eu gostaria de te convidar a ter esse momento de oração, de orar por outras pessoas. Que você possa orar pelos seus familiares, pelos seus amigos, por pessoas que você consegue enxergar a falta de Deus, ou a necessidade do agir de Deus nessas vidas. Que você possa clamar a Deus por essas vidas, manifestando a empatia por essas dores. Que você possa por um instante orar para que Deus gere perdão no seu coração. Que se porventura você tiver alguém que você ainda não perdoou, que Deus possa gerar a coragem para você ir até essa pessoa, para você perdoá-la, para que você possa amá-la, sabendo que o Espírito Santo, que nos fez filhos, nos capacita para aquilo que nós não tínhamos como identidade. Que você possa por um instante agradecer por todas as providências que Deus tem suprido, por todos os recursos financeiros, pelo seu trabalho, pelo seu alimento, pelas mínimas coisas do quais Deus tem te ofertado, sabendo que tudo vem dEle e voltará para Ele. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos
porque o Senhor fez conforme havia dito, nos enviou o Teu Santo Espírito, que agora nos conduz como filhos, que agora nos conduz ao caminho da verdade, ao caminho que nós estávamos andando em rebeldia, e agora nós somos conduzidos em amor a vivermos aquilo que nós não conseguiríamos viver. Nós te agradecemos, Pai, por ter mudado a nossa mentalidade, por ter transformado o nosso agir e o nosso querer. Que o Teu Santo Espírito se faça presente em nós, que possamos ser conduzidos em amor a vivermos de maneira que Seu nome seja glorificado. Somente a Ti seja dado toda a honra, glória e majestade. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, Pai.